Descobertas de civilizações antigas na floresta amazônica revelaram uma história complexa e sofisticada que desafia as suposições anteriores sobre a região. Essas descobertas, feitas por meio de uma combinação de levantamentos aéreos, imagens de satélite e expedições terrestres, revelam a existência de grandes assentamentos urbanos bem planejados, extensas redes viárias e técnicas agrícolas avançadas, sugerindo um nível muito mais elevado de organização social e gestão ambiental do que se pensava anteriormente. O complexo Curricugu, na região do Alto Rio Xingu, na Amazônia brasileira, oferece um vislumbre impressionante do planejamento urbano avançado e da organização social das civilizações pré-colombianas, muito antes do contato europeu. Escondida na remota bacia amazônica, na atualidade localizada no estado de Mato Grosso, no Brasil, essa área é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. As densas florestas tropicais e a rede de rios provavelmente desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento e na sustentação dessa sociedade complexa. Cobrindo cerca de 50 quilômetros quadrados, o complexo Curricugu abriga mais de 20 assentamentos. Esses assentamentos não estão simplesmente distribuídos ao acaso, foram estrategicamente posicionados para aproveitar ao máximo os recursos naturais da região. O que é fascinante é como esses assentamentos estão interligados. Imagine uma série de estradas retas, algumas se estendendo por vários quilômetros, traçadas com tamanha precisão que muitas vezes se alinham com os pontos cardeais. Isso não apenas facilitava a locomoção, como também evidencia um alto nível de planejamento e coordenação. Há também um sistema de canais, uma impressionante demonstração de engenharia hidráulica, provavelmente utilizado para transporte, manejo de água e talvez até para piscicultura. A variedade de estruturas dentro do complexo é igualmente notável, de grandes edifícios públicos e espaços cerimoniais a residências individuais. A arquitetura reflete uma hierarquia nas técnicas construtivas, sugerindo diferentes funções sociais ou utilitárias dentro da sociedade. E falando em sociedade, estima-se que, em seu auge, Curricugu poderia ter abrigado de 30 mil a 50 mil pessoas. Essa estimativa baseia-se no grande número de estruturas residenciais e na extensão das áreas agrícolas. Há relatos de cidades impressionantes ao longo do Amazonas, com artes e ofícios avançados, milhões de pessoas e uma cultura vibrante. A redescoberta do complexo de Curricugu na Amazônia é uma história fascinante que combina tecnologia moderna com arqueologia tradicional. Inicialmente, essa joia escondida foi revelada por levantamentos aéreos e imagens de satélite. Imagine sobrevoar a densa floresta amazônica e, de repente, avistar os contornos de uma civilização antiga. Em seguida, arqueólogos como Michael Heckenberger e sua equipe assumiram a investigação, conduzindo escavações terrestres extensas. Eles utilizaram técnicas avançadas como o LIDAR, que funciona como uma visão de raio-x para arqueólogos, permitindo enxergar através da copa das árvores e mapear com precisão a área. Agora, vamos falar sobre a antiguidade desse lugar. Usando a datação por carbono, um método para determinar a idade de artefatos e do solo, os cientistas concluíram que o complexo de Curricugu foi habitado por vários séculos, remontando a aproximadamente 800 da era cristã. Foram encontrados diversos artefatos como cerâmica, ferramentas de pedra e ornamentos, proporcionando um vislumbre do cotidiano e da criatividade dos habitantes da época. Eis o ponto crucial. Antes da descoberta de Curricugu, muitos acreditavam que a Amazônia era, em grande parte, uma natureza intocada antes da chegada dos europeus. Mas essa descoberta derrubou essa ideia, mostrando que a região era o lar de uma sociedade ampla e complexa. É como encontrar um capítulo escondido da história no próprio quintal. Esse lugar nos mostra que os seres humanos impactaram significativamente a Amazônia muito antes do que se imaginava.
Eles até criaram um tipo especial de solo super fértil chamado terra preta, que ainda hoje é rico e produtivo. O mais impressionante sobre Curri-Cugu é como demonstra que essas populações sabiam viver de forma sustentável. Adotaram práticas agrícolas avançadas, gerenciaram os recursos hídricos com eficiência e viveram em harmonia com o ambiente. Foram ecologicamente conscientes antes mesmo de isso se tornar uma tendência. Essa descoberta também nos fez repensar o papel das sociedades indígenas na Amazônia. Ao que parece, elas tinham profundo conhecimento sobre como manejar a terra e moldar a paisagem. É um lembrete de como é importante valorizar e aprender com o saber indígena. Por fim, a biodiversidade atual da Amazônia talvez seja, em parte, resultado dessas civilizações antigas. A variedade de plantas próxima a esses sítios arqueológicos é significativamente maior do que em outras áreas da floresta. É como se a Amazônia fosse, em essência, um jardim cultivado. A floresta amazônica é, em grande medida, uma criação humana. Certas árvores, como a castanheira do Pará ou a ingazeira, são cultivos alimentares de alto valor. A ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, é como uma cápsula do tempo que nos leva de volta à cultura marajoara, uma civilização sofisticada que existiu aproximadamente entre os anos 800 e 1400 da era cristã. Imagine uma ilha quase tão grande quanto a Suíça, situada bem no ponto de encontro entre um rio e o oceano. Esse lugar, com sua mistura de florestas, savanas e áreas alagadas, não é apenas extenso, mas também incrivelmente diverso. O cenário ideal para que o povo marajoara prosperasse, oferecendo tudo, desde alimentos até recursos para seu modo de vida único. A cultura marajoara é algo especial. Era conhecida por sua veia artística, especialmente na cerâmica. Imagine potes e pratos com desenhos intricados, padrões complexos e imagens de animais e pessoas. Essas peças não eram feitas apenas por diversão. A cerâmica era uma parte fundamental da cultura e das crenças do povo marajoara. As urnas, grandes e ricamente decoradas utilizadas em sepultamentos, sugerem ideias complexas sobre a vida, a morte e tudo o que há entre elas. Mas não é só a arte que impressiona. Eles construíram enormes montes de terra, alguns com mais de 10 metros de altura. Pense em empilhar 3 ônibus um sobre o outro. Esses montes provavelmente serviam de moradia, locais cerimoniais e talvez até proteção contra enchentes frequentes. Isso demonstra que eram engenheiros e arquitetos bastante habilidosos, adaptando-se com estilo a um ambiente desafiador. A maneira como organizaram a sociedade também chama a atenção. Parece que havia uma hierarquia clara, com alguns indivíduos liderando o gerenciamento de recursos e práticas religiosas. Homens e mulheres desempenhavam papéis diferentes, o que pode ser deduzido a partir dos objetos deixados para trás. Quanto às habilidades agrícolas, estavam à frente de seu tempo. Criaram campos elevados para proteger as plantações das enchentes. A dieta era uma combinação do que cultivavam com peixes e animais da região. Sabiam administrar bem a água, com canais e valas, algo crucial em uma área sujeita a inundações frequentes. Santarém, bem no encontro entre o rio Tapajós e o rio Amazonas, é um local fascinante, especialmente quando se pensa em sua história. Esse ponto funcionava como uma espécie de estação central da época, movimentado por comércio e cultura. Imagine embarcações chegando e partindo, carregadas de mercadorias e ideias vindas de diversas partes da América do Sul. A área ao redor de Santarém era rica em recursos, o que ajudava o povoado a prosperar. Os habitantes de Santarém eram conhecidos por sua cerâmica impressionante. Estamos falando de desenhos realmente intrincados, padrões geométricos, imagens de pessoas, animais e até seres mitológicos. O nível de detalhe nesses potes e pratos é simplesmente espantoso. E não se tratava apenas de estética. Esses desenhos revelam muito sobre sua cultura e crenças. As técnicas de fabricação também eram avançadas, dominavam métodos de moldagem, queima e pintura que estavam muito à frente de seu tempo. A variedade de cores
e o uso de esmaltes mostram um conhecimento sofisticado de química e construção de fornos. Eram verdadeiros mestres da cerâmica. Sabiam exatamente como produzir a peça perfeita. Santarém era mais do que um mercado local. Era um centro cultural. A diversidade de estilos e motivos nas peças indica uma grande mistura de culturas. E não era apenas mercadoria que trocavam. Provavelmente compartilhavam histórias, ideias e práticas também. A própria cidade, a julgar pelas ruínas, era bem organizada, com áreas distintas para moradia, trabalho e possivelmente encontros comunitários ou cerimônias. Uma espécie de planejamento urbano em escala local. Mas voltando à cerâmica, o mais importante não é só como era feita, mas o que ela nos conta sobre o povo de Santarém. Oferece um vislumbre de suas vidas diárias, seus valores e suas conexões com outros povos. Os geóglifos da Amazônia, especialmente nos estados brasileiros do Acre e de Rondônia, são como um mundo secreto que permaneceu oculto sob a densa copa da floresta por séculos. Só a partir do final do século XX e início do século XXI, em grande parte por causa do desmatamento, essas incríveis estruturas de terra começaram a vir à tona. Graças a tecnologias como imagens de satélite e lidar, que funciona como visão de raio-x a partir do espaço, mais de 450 desses geoglifos já foram mapeados. Essa descoberta mudou completamente a nossa visão de como viviam os povos da Amazônia antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esses não são apenas traços no solo. Tratam-se de enormes desenhos que podem se estender por mais de 1 quilômetro e cobrir vários quilômetros quadrados. Apresentam formas diversas, círculos, quadrados, retângulos e padrões mais complexos, alguns com estruturas semelhantes a raios irradiando do centro. O tamanho desses geóglifos sugere uma sociedade muito bem organizada, capaz de reunir muitas pessoas para realizar obras tão grandiosas. Mas como os construíram? Removiam a camada superficial de solo e vegetação, revelando a terra de cor mais clara abaixo. Esse contraste tornava o desenho visível quando observado de cima. Parece que usavam uma variedade de ferramentas feitas de pedra, osso e madeira. O nível de precisão mostra que eram hábeis e tinham grande capacidade de planejamento. Alguns desses geoglifos se alinham com eventos astronômicos, como os solstícios e os equinócios, o que sugere que poderiam ter sido usados para acompanhar eventos celestes ou para fins cerimoniais e religiosos. Imagine grandes grupos reunidos nesses locais para festivais ou rituais. Deve ter sido um espetáculo e tanto, mas o mais impressionante é que esses geoglifos demonstram que as sociedades amazônicas, antes dos europeus, eram muito mais complexas do que se imaginava. Eram capazes de modificar o ambiente em larga escala e possuíam uma estrutura social que permitia a organização de grandes projetos. E apesar do tamanho dessas obras, elas foram feitas de forma integrada e respeitosa ao entorno natural. Portanto, a descoberta desses geóglifos revolucionou nossa compreensão da história da Amazônia. Ela deixou de ser vista apenas como uma vasta selva intocada, passando a ser reconhecida como o lar de sociedades complexas e organizadas que moldaram ativamente o mundo ao seu redor. É um lembrete de quanto ainda há a ser descoberto e de quanto podemos aprender com o passado. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.